Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada do podcast sobre liderança, produzida em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. No episódio de hoje falaremos sobre o peso dos boletos. No que é importante, não desista, nunca seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast sobre liderança. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, pra gente bater um dedo de prosa. Já imagina o que é? Bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada sobre liderança regenerativa. Hoje vamos abrir uma porta que raramente é aberta no mundo corporativo. Uma porta que muitos de nós mantemos trancada a 7 chaves. Pense na imagem do líder de sucesso que a sociedade nos vende. O carro do ano, a viagem internacional nas férias, o apartamento bem localizado. O sucesso, nos disseram, se mede pelas nossas conquistas materiais. Mas e quando a realidade por trás dessa foto é outra? E quando o líder, a pessoa que precisa tomar decisões corajosas e inspirar a equipe, vai dormir pensando nos boletos que não fecham no fim do mês? Hoje, vamos falar sobre o peso do endividamento e como essa vulnerabilidade silenciosa afeta profundamente quem nós somos e como lideramos. O endividamento não é apenas um problema matemático. Ele é, acima de tudo, um problema emocional. Ele vem acompanhado de um sentimento profundo chamado vergonha. A vergonha de se sentir menor, de não corresponder à imagem de sucesso que se espera de um líder. A vergonha de admitir que, apesar do cargo e do salário, a vida financeira está um caos. Essa vergonha nos leva ao isolamento. Não falamos sobre isso com ninguém. Geralmente guardamos isso só pra gente. Nem com a família, nem com os amigos e certamente nem com os colegas de trabalho. E esse silêncio adoece. Ele cria uma ansiedade crônica que vaza para todas as áreas da nossa vida. E como isso afeta a liderança na prática? Primeiro, tomada de decisão comprometida. O medo de perder o emprego se torna paralisante, porque se já está ruim com o emprego, não está dando para pagar os boletos, imagina se perder. O líder endividado tende a ser avesso a riscos, a não discordar da diretoria e evitar os conflitos. Tudo para proteger a sua fonte de renda. Sua coragem é, infelizmente, sequestrada pelo medo. Ponto 2. Queda na empatia. Imerso em sua própria angústia, ele tem menos espaço mental para se conectar com os problemas da equipe. A paciência diminui e a irritabilidade aumenta. Quem nunca, passou por isso? Por essas questões de dificuldade financeira.
E a gente sabe que é muito complicado ser empata nessa fase de vida. E o terceiro, a perda da autoconfiança. Ele começa a se questionar: como eu posso liderar uma equipe para o sucesso se não consigo gerenciar minha própria vida financeira? É um ataque direto à sua autoimagem como líder. Mas é sempre importante a gente colocar aqui que processos como esses, né, vão precisar de ajuda. E muitas vezes o fato da gente silenciar, de ficar nessa dor sozinho por causa da vergonha, é, na verdade, uma forma da gente se prejudicar cada vez mais. Então, é importantíssimo poder conversar com alguém que possa nos ajudar a clarear a nossa mente para poder sair dessa confusão mental e possivelmente dessa questão ruim que está acontecendo com as finanças. Sair desse ciclo não é fácil, mas começa com um ato de coragem, que é quebrar o silêncio. A liderança regenerativa, que começa no autocuidado, exige que a gente olhe para essa ferida. E como é difícil, né, a gente olhar para as nossas próprias feridas. Às vezes, quando a gente tem um amigo, né, na mesma situação, a gente tem uma facilidade enorme de dar a solução para o problema dele. Mas muitas vezes, quando esse problema acontece com a gente, vem questões aí provavelmente muito internalizadas, né? E a gente não consegue sair desse lugar, ter coragem para olhar para essa ferida, para cuidar dessa ferida com muito amor. Então, a gente precisa quebrar o tabu e voltamos a falar sobre isso, que é fale com alguém. Você precisa falar com alguém. O primeiro passo é o mais difícil. Encontre uma pessoa de confiança para compartilhar a sua situação. Pode ser o seu cônjuge, que aí é fundamental que você compartilhe, né? A gente vê muitas questões de separação porque os cônjuges não conversam sobre o financeiro. Você pode procurar um amigo muito próximo, um profissional, por exemplo, um terapeuta, um planejador financeiro. Verbalizar o problema tira um peso imenso das costas e é o primeiro movimento para sair desse isolamento. Admitir a vulnerabilidade é o começo da sua cura. Então, olhe para isso como algo que precisa ser curado, ser cuidado e com coragem. Ponto 2. Faça um diagnóstico frio. Isso, gente, é complexo, hein? Porque geralmente, às vezes, ou a maioria das pessoas que ficam perdidas nessa questão financeira, elas não têm um controle. E aí encarar os números, parar, né, para colocar numa planilha, colocar no aplicativo, isso é doloroso. Isso muitas vezes é empurrado com a barriga por meses. A vergonha nos impede de olhar para os números. O segundo passo é sentar e, de forma fria e analítica, como se você estivesse analisando um projeto da empresa, de uma outra pessoa. Mapear tudo, o que entra, o que sai, para onde o dinheiro está indo. Que pode ser usar uma planilha, que pode ser usar um aplicativo. Tire a emoção e encare os dados, os números. Clareza é poder. Só que quem já esteve nessa situação sabe o quanto chegar nessa fase 2 aí, que a gente está falando do diagnóstico, é complexo. Parece que a gente foge disso, fica arrumando desculpa, faz outras milhões de coisas, mas não para sentar numa cadeira e olhar para esses números e planilhar de alguma forma. Mas isso é um passo que a gente precisa dar. Então, acolha isso, comece a perceber que isso está acontecendo com você. Primeiro ponto fundamental é ter consciência disso, né? Eu estou com dificuldade de planilhar os meus números. Eu não estou com coragem de olhar para isso. Eu estou de saco cheio. Enfim, vem um monte de emoções junto disso. E ok, acolha.
E uma hora eu tenho certeza que você vai conseguir sentar e dar esse primeiro passo, que é muito importante. Terceiro, redefina sua métrica de sucesso. Crie o seu próprio placar. A sociedade quer que você se meça pelos seus bens. Crie sua própria métrica. Seu sucesso pode ser medido pela qualidade das suas relações, pelo impacto que você gera na sua equipe, pela sua paz de espírito. Deitar no travesseiro e dormir? Nossa, isso é maravilhoso. Desvincular sua autoestima do seu extrato bancário é um ato revolucionário e de autocuidado. Lembre-se do seu valor como pessoa e como líder, entendendo que não está no que você tem, mas em quem você é, na sua essência. E quantas vezes nós nos medimos ou medimos o nosso sucesso pelo valor da nossa conta bancária, pelos bens materiais que nós adquirimos ao longo do tempo. É como se só isso bastasse. Como se a gente fosse obrigado a dar um check, sabe? Em cada avanço desse. Mesmo que cada avanço desse, material, trouxesse para a gente mais um peso de ter que trabalhar mais, de ter que ter menos qualidade de vida, sabe? Então chegou o momento da gente entender o que é sucesso para a gente. E eu tenho certeza que se a gente pudesse ouvir vocês, cada um falaria do sucesso de uma forma muito particular. Isso é incrível, porque realmente o meu sucesso não é o sucesso do outro. A gente parar para entender que cada um pode ter a sua métrica de sucesso e tá tudo bem. Muitas vezes para alguém o sucesso é poder ter harmonia no relacionamento. É poder ser feliz num relacionamento. Muitas vezes para o outro é ter uma família. Muitas vezes para o outro é ter um carro importado, 0 quilômetro. Para o outro é ter o último iPhone. Sabe, a gente tem que aprender a respeitar. Lembrando que, à medida que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente vai ficando cada vez mais maduro, a gente vai medindo o sucesso de outras formas. E vai entendendo que a grande verdade é que nem tudo está ligado simplesmente ao dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, gente, o dinheiro é muito importante. Ele é o meio para a gente poder realizar um monte de coisas na nossa vida. Só que se ele for o fim, quando você chega até ele e entende que ele é o fim, que sentido faz? Ele por ele. Só para ter o dinheiro. Mas é o que você faz através do dinheiro. Quantas pessoas você ajuda, né? Como que seu projeto pode expandir se você tiver mais dinheiro. Então, assim, a gente entender que o dinheiro é realmente meio e não fim. E por muito tempo, a gente enxergou o dinheiro como fim. E quando a gente chegava nesse fim, vinha junto o quê? A depressão, a ansiedade, a falta de propósito, a falta de entendimento. Era isso? Foi isso que eu busquei a vida toda? E é isso? É só isso? Então a gente entender que o dinheiro é um meio e não um fim. E entender que muitas vezes estar numa situação financeira difícil é um momento da sua vida. Ele não define a sua vida. Esse momento não pode definir a sua vida. A gente sabe que quantas pessoas acabam tirando a própria vida por questões financeiras, por não conseguir conduzir ou ver de alguma forma um caminho para sair desse lugar que ela se encontra nesse momento. Então, quando a gente coloca esses 3 passos aqui para a gente refletir, que é falar com alguém, que é quebrar o tabu, que provavelmente é o mais difícil, porque a gente tem vergonha, a gente tem medo mesmo do julgamento alheio, a gente não sabe como o outro vai entender o que a gente está passando,
Às vezes esse outro vai ficar, mas por que isso aconteceu? Como você deixou isso chegar até esse limite? Que absurdo! Vai entrar no julgamento e vai te fazer mais mal ainda. Por isso a importância de você escolher alguém que você realmente conheça e confie, que vai conseguir te ajudar de alguma forma. Se essa pessoa não conseguir te ajudar, que ela indique alguém que possa te ajudar nesse processo. Isso é muito importante, gente. Quem já passou por alguma situação financeira aí, pode mandar uma mensagem pra gente, dizendo o que fez de diferente do que eu estou falando aqui e saiu desse endividamento, através do nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. O segundo é ter essa coragem de fazer o diagnóstico, porque você não quer olhar os números, você já está cansado. Às vezes você trabalha já há anos e você não sai desse círculo vicioso de não conseguir colocar suas finanças em dia. Então, temos que ter coragem de encarar os números. Porque assim, a gente só pode mudar alguma coisa nesse sentido se a gente puder mensurar. Se a gente não consegue mensurar, fica complicado. Então, temos que ter esses números planilhados ou no aplicativo para poder trazer clareza do que a gente vai cortar, do que a gente não vai cortar. Enfim, como a gente pode trazer novas fontes de renda e por aí vai. E o terceiro, que também é muito importante, que é não cair nessa métrica de sucesso das outras pessoas, da sociedade, mas criar a sua própria métrica de sucesso. E agora, a gente vai falar da nossa semente da semana, para começar a regenerar a sua relação com o sucesso. A semente da semana é o diário de valor. Durante essa semana, antes de dormir, escreva em um caderno uma coisa que você fez no dia que agregou valor a alguém e que não tem nada a ver com dinheiro. Pode ser um conselho que você deu a um colega, um momento de presença com o seu filho, um elogio que você fez. Por que plantar essa semente? Porque esse pequeno hábito treina o seu cérebro a enxergar seu próprio valor para além das métricas materiais. Ele te reconecta com o impacto real que você tem no mundo e começa a reconstruir a sua autoconfiança a partir de uma base muito mais sólida e verdadeira. Líderes, a verdade amorosa de hoje é que a sua saúde financeira é a parte da sua saúde mental e, consequentemente, da sua saúde como líder. Falar sobre dinheiro é falar sobre vulnerabilidade, vergonha e medo. E ter coragem de olhar para isso é um dos maiores atos de liderança que você pode exercer, a liderança de si mesmo. No próximo episódio, vamos continuar essa jornada e falar sobre uma vulnerabilidade que mora dentro da nossa mente, a síndrome do impostor. Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. No podcast da vida. Você ouviu mais um episódio sobre o peso dos boletos, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é o nosso lema.